O presidente Bolsonaro, ele por várias vezes alegou ao padre Francivaldo que estava sendo perseguido pelo judiciário, né? Às vezes pelo Congresso e ora para o judiciário. Ele alega muitas vezes que ele não conseguiu governar porque o judiciário não deixava, que o judiciário estava impedindo ele de exercer as funções como presidente. Como é que o senhor vê esses posicionamentos do presidente Bolsonaro? Ele está certíssimo, ele tem de se defender. Porém, o senhor acha que houve interferência? Não. Ele está certíssimo em dizer isso, até porque é o político, ele não vai, é o júri esperneante normal, qualquer pessoa quando está, né, com medo do jacaré no mar, ele se agarra até com a jurema e escapa. A questão do presidente Bolsonaro, ele está certo, porque, por exemplo, ele quer, que você não quer dizer, estabelecer uma ditadura, ele quer fazer legislar, que a justiça cale diante dos atos dele, que a sociedade como um todo, quando alguém reclama, que a maneira que ele está gerindo, por exemplo, a justiça, a política social, a política trabalhista do Brasil toda, quando alguém vai lá e reclama, aí ele acha que isso é interferência do judiciário. E para que o judiciário existe? Se não for exatamente para acompanhar, corrigir os erros do executivo. Então, da ditadura está vindo de fora, do executivo para o judiciário. Já pensou um judiciário que você vai lá, reclama, cobra, e ele cala, e ele dorme em cima do processo, ele fica lambendo o processo a vida toda e não decide? Então, o Supremo é o guardião, é a última instância, é aquela que você vai nela ter a esperança, depois dela só Deus. Então, é isso aí. E a gente nunca viu exatamente toda essa estrutura, eu diria até essa atitude de Bolsonaro, de cobrar, de acusar todo mundo, de desconstituir. Você imagina, teve frase de Bolsonaro, da família toda, que disse: menino, esse Supremo para acabar, eu só preciso de 2 soldados que eu vou lá, fecho, troco a chave, né, e acabo com essa. Você dizer isso como Supremo, a instância maior, de maior respeitabilidade, que garante os direitos de todo cidadão brasileiro que recorre, você brincar, você desconstituir, descaracterizar, isso é exatamente a marca do governo. E por quê? Diz tudo isso, porque esse judiciário, esse Supremo não está de joelho, né, confirmando, silenciando, fechando os olhos diante de todos os absurdos que foram cometidos, né, nessa gestão que ainda está aí. O Guilherme falou da questão de desarmonia entre os poderes. Bolsonaro foi o cara que promoveu essa desordem, essa desarmonia entre os poderes? Claro, Bolsonaro quer governar só. Ele entrou nas igrejas, fez das igrejas palanque, político, comitês, que isso é um absurdo. Ele desmoralizou a imprensa toda, né, avacalhou com a imprensa toda, né, criou um clichê para cada... eu diria, segmento da imprensa. Ele desconstituiu o exército brasileiro, né? Prostituiu o exército, né? Desqualificou. Nem na ditadura, nem no governo de Figueiredo tinha tanto militar dentro do exército como tem nesse governo de Bolsonaro. Aí você olhar, o Supremo, ele desqualificou todos os dias. Ele invadiu o Supremo, foi lá, sem avisar, sem nada, né? Entrou, quebrou todas as etiquetas, né? Eu diria... Os protocolos, tudo, quer dizer... Se tem alguém que provocou mais desarmonia, brigou com os governadores, quase todos, desqualificou os governadores de Estado, culpou os governadores pela questão da Covid, enfim, o governo de Bolsonaro foi um governo exatamente que desagregou, né? Não só aqui, como o mundo. A China, né? Ele criticou a China veementemente, criticou, negando até a natureza do vírus, enfim... Se você olhar o posicionamento de Bolsonaro sobre todas as instâncias do mundo, justiça, saúde, segurança, né? Até ameaçou naquele tempo, sendo fantoche dos Estados Unidos, invadir a Venezuela, né? Enfim, o que o governo fez, ele desagregou e assim ele criou, eu diria, muita matéria judiciária que chegaram ao Supremo. E chegando ao Supremo, o que os juízes disseram? Julgaram, aplicaram a caneta, que é a função deles. Como foi aplicada a lei em muitos processos, e principalmente os processos eleitorais, que são rápidos, tem processo de Bolsonaro aí que você dá metro de altura para encostado no Supremo, porque não julgou. Porque tem que dar prioridade às ações políticas, porque ela tem que ser rápida, imediato, né? Então, essa é a questão que eu acho que nosso colega Guilherme, com muita sutileza e sabedoria, está certo, não vai colocar, mas eu não tenho obrigação aqui de agradar nem bajular ninguém, porque a nossa missão aqui nesse debate
Não, estou com medo dessa aproximação. Você não me coagir aqui e não impor sua ditadura do silêncio. Mas eu acho que é tudo isso e um pouco mais que acontece nesse contexto todo para a gente entender essa demanda exagerada de processo na área judicial. Você imagine, depois da campanha política, mais demandas, mais processos, mais ações estão chegando ao Supremo. Isso é um absurdo, é um despautério. Ninguém nunca viu isso, né? Na história política recente, depois da redemocratização do país. Então, cada um gosta, curte, agora as consequências vêm depois. Cristóvão, o presidente Bolsonaro disse que não governou, um dos empecilhos dele não conseguir governar direito do Brasil foi o judiciário. Como é que você vê essa situação? Eu concordo com ele, sabe? Trazendo para a nossa realidade, o Padre Francivaldo já foi vice-prefeito, sabe muito bem disso. Trazendo para a nossa realidade, é muito comum os prefeitos das nossas cidades aqui vizinhas, Cajazeiras, prefeitos, secretários, viver em romaria para o Ministério Público, né? Então, tudo é Ministério Público, tudo é Ministério Público. Eu fui poucas vezes, tá? Umas 3 vezes, 4 vezes, mas... E é natural que, assim como o Padre Francivaldo falou, é muito natural que os governantes, principalmente quem está no executivo, né, quem está na parte executiva, que é onde cuida das ações reais, né, o legislativo só prepara as leis, o executivo é que bota a mão na massa para fazer as coisas, é natural que ele sempre diga isso. Olha, a justiça não me deixa governar, o Ministério Público não me deixa governar. E é natural, e Bolsonaro também se sentiu dessa forma. Quando eu fui secretário, eu também algumas vezes me senti dessa forma. Claro que a gente espera sempre que o judiciário esteja, claro, cumprindo seu papel. Eu reconheço, pelo menos até o momento que eu tive essa relação com o judiciário, eu percebi que a intenção do judiciário sempre foi manter a lisura, né, da coisa pública, o respeito ao dinheiro público, né, a fiscalização das ações e por aí vai, certo? Mas, notoriamente, é natural que todo gestor se sinta assim, executivo, né? E essa evidência toda que o judiciário tomou nesse período de 4 anos do Bolsonaro, há de se entender de que aumentou, em tese, a percepção de poder do judiciário, né? Que as pessoas, você observa naturalmente, sem precisar fazer nenhuma pesquisa, que as pessoas percebem um judiciário mais poderoso, né? Porque tem a anuência, né, da maioria da população. Não é só a ação do judiciário, alguém não só tem poder por si só, né? As pessoas têm que dar o poder, né? Reconhecer o poder. O próprio Alexandre de Moraes, hoje, é uma figura no Brasil que diria-se, eu digo sem sombra de dúvida, uma das mais influentes no país. Você vai, naturalmente, se você perguntar na rua hoje, se você chegar num cidadão comum e perguntar quem é mais influente no Brasil hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes, sim. E fazendo uma complementação, Cristóvão, porque a gente está falando em casa, para você que está em casa, se não fosse essa demanda, essa chegada de tanta denúncia ao Biru de Alexandre de Moraes, ele era nem entrevistado ou falado? Nem lembrava. Ninguém nem falava em Alexandre de Moraes, nada. Porque são as demandas que tornam o juiz importante, levado, por exemplo, até meme o povo faz sobre o juiz, fala. Se o juiz disser um bonde alto, pronto, faz meme, ou responder qualquer coisa. Vou dar um exemplo, complementando o que o Padre Francivaldo falou, o próprio Sérgio Moro, eleito senador pelo estado do Paraná, que Sérgio Moro se tornou a figura de Sérgio Moro, que era um juiz comum, diga-se de passagem. Porém, cada decisão dele, ele chamava a imprensa todinha antecipadamente, muitas delas, né? Ele soube fazer um marketing. E pegou um caso importante. Então, essa percepção de poder é muito interessante. Então, o judiciário, na minha opinião também, Caliel, ele não só passa a ser reclamado pelo executivo, que vai aumentar essas reclamações, e é até uma forma de se sobressair de alguns problemas, né? Diz, olha, eu não faço porque o judiciário não me deixa. Num discurso, um prefeito, um governador pode usar esse discurso perfeitamente, né? Dizer que não faz porque o judiciário não deixa. E, naturalmente, eu vejo o judiciário em toda essa questão aí nesses últimos 4 anos, que entre os poderes foi o que mais cresceu
no que diz respeito na percepção de poder para a população. Guilherme, na sua opinião, aí envolve judiciário com político. Você acha aí que o Bolsonaro está certo na afirmação dele, em dizer que muitas vezes não conseguiu governar porque o judiciário impediu, atrapalhou? Rapaz, saindo um pouquinho do mundo jurídico agora, já que eu estou do lado de um marqueteiro aqui, eu acho que isso é uma estratégia de marketing desde 2014, né? Dele, quando ele começou, teoricamente, a campanha disfarçada dele para a presidência, participando daqueles programas de entrevistas, enfim. O Bolsonaro, ele sempre, na minha concepção, ele sempre elege um inimigo para caracterizar, responsabilizar pelos erros ou pelas coisas que acontecem na nossa sociedade. Classicamente, entrou no poder pelo suposto antagonismo ao PT, se dizia contra tudo que o PT pregava, se dizia um cara honesto, um cara novo na política, apesar de, enfim, a vida toda ser dentro do Congresso. E assim foi ganhando, porque, veja bem, a política não é razão, a política é emoção. Ninguém tira isso, isso é uma verdade absoluta. Você pode pesquisar, mas se você olhar para a cara do... Infelizmente, a gente está cheio de preconceitos. Se você olhar para a cara do cidadão e não for com ele, não importa o currículo. Você não vai querer, não vai dar seu voto, não vai dar sua confiança a ele de maneira alguma. E muitas vezes passa até para hostilizar, né? Mas vamos salvar mais a política, senão a gente desconstitui. A política, no século XIII, Tomás de Aquino diria, depois da teologia, que era a ciência mais importante, vinha em segundo lugar a política. Por mais que o emocional seja importante em tudo na vida, até na educação, se você não entrar pelo coração, você não provoca, você não constrói educação. Mas tem muita gente que é racional. Por exemplo, eu vou partir, se eu for votar no candidato, pode ser freio, branco, preto, o que for, mas eu vou analisar exatamente toda a perspectiva. Você vai pela razão. A história do cara, um homem sem história, sem memória, um homem sem futuro. Mas você não acha que o povo eleitor mesmo, a maioria deles, não são mais emotivos do que racionais? Sim, agora grande parte do povo funciona no emocional, mas uma boa parte é o racional, né? Que prevalece, porque senão, já pensou a sociedade só toda emocional, né? A gente seria, eu diria, desonesto com as pessoas inteligentes, com as pessoas que refletem seus atos, que educam, que trabalham com o filho e tudo. É claro que sem o emocional, eu diria, nada, nem, não acontece nem uma festa, né? Nem o seu programa acontece, que eu lhe estimulo todo dia para você provocar o emocional, para você poder passar o conteúdo de verdade. Mas eu quis dizer assim, a razão existe. Na política, a razão existe, eu acho que em todos. Ela precisa existir. Ela existe, um mínimo de razão existe. Mas a política é caracterizada pelo emocional. Indiscutivelmente, se você colocar no papel, esse candidato tem esse tal currículo, fez isso aqui, olhou para a cara dele, por alguma taxação, por algum trauma que você tenha na vida, o cara não bateu com o seu emocional, você não vai nele. Não foi com a cara dele. Vai procurar o segundo melhor. Existe sempre o segundo melhor.